Vamos. Então tá certo. Ó, gente, hoje eu tô aqui nesta live de lançamento do livro do Larrique, do livro Trabalho com Palavras, que é um livro de poesia. Eu tô assim muito orgulhosa de ter ele aqui para conversar sobre esse livro que tá me encantando bastante e acredito que vai encantar muito vocês também. E quero apresentar o Larrique a vocês. Já já eu vou abrir a palavra para você, tá bom? E vamos lá. Ó, o Larrique, ele me contou o seguinte a respeito do livro dele. O livro toca a questão da saúde mental porque nela vida e poesia se misturam. Então, gente, é um livro chamado Trabalho com Palavras. E ele diz o seguinte, que o livro toca a questão da saúde mental porque nela vida e poesia se misturam. Isso eu já começo a arrepiar só daí, muito bonito. São 5 anos de poemas reunidos no esforço de dar conta, contorno e forma a essa aventura cotidiana do viver. São palavras dele. Dores, amores, devaneios e poesias sobre a poética do escrever compõem a obra. Nele, autor e palavras trabalham para enfrentar o desafio de dizer as coisas mais impronunciáveis de nós mesmos. Como dizer, né? O que é impronunciável através da palavra. Sempre um desafio, nunca terminável. E acho que a saída é pela poesia, né? O Larrique Johnny Malacarne, do arroba Trabalho com Palavras, autor do livro, que é também psicólogo, psicanalista em formação e especialista em saúde mental, que está aqui com a gente hoje, presente, para levar adiante seu trabalho com as palavras. E se você se interessou, o livro já se encontra disponível, né? É isso. Entrou em venda 13 de junho, tá em venda nos principais sites de livros do Brasil, em Portugal. Tem a versão impressa. Pois é. Tem a versão impressa, tem a versão digital em e-book. Tá fino demais. E é um trabalho muito lindo, que eu já tive o prazer de ler. Tá maravilhoso. Vocês vão ter um acesso no final a alguns trechinhos, né? A gente vai conversar. Tem Fiquem muita aí. coisa pra rolar. Ó, primeiro eu queria, assim, te dar boas-vindas. Dizer que eu tô muito feliz de te receber. Acho que poesia, palavra, psicanálise, saúde mental conversam muito. E é uma coisa que eu tenho um apreço enorme, né? Como a gente conversou sobre isso, né? Eu estava dizendo que é um tema que você gosta também, né? De psicanálise e arte, né? Isso pode se misturar, né? E neste Instagram, que é o Instagram que fala de saúde mental e que se propõe a falar também de psicanálise e arte, nada mais necessário do que esse encontro, né? E aí, gente, eu quero começar a fazer perguntas pro Larrique, porque é uma entrevista, entendeu? Eu tô fazendo uma entrevista com esse escritor, tô me achando muito chique de estar entrevistando ele. E pra mim é novo estar sendo entrevistado, mas então, vamos ver. Ó, vamos conversar. Então você vai me contar uma coisa, Larrique. Queria saber quando começou a sua história com as palavras. Quando você começou a escrever poema, poesia. Como é que foi isso? Me conta um pouco da sua trajetória inicial. Essa história é longa, a gente tá com tempo. Estamos com tempo. Tá Quero bom. muito te ouvir. Ó, Quero primeiramente ouvir suas palavras. agradecer muitíssimo assim, a oportunidade de estar aqui, o aceite em me receber e essa parceria. Assim, um pouco do que a gente faz na clínica, na poesia, é trabalho com palavras, a gente precisa palavrear, né, para fazer o que a gente faz. Minha história com as palavras, como eu falei, é antiga, eu vou tentar dar uma resumida, assim. A gente tá com tempo, tá? Eu tava pensando, a gente nasce no mundo das palavras e a gente é inserido no mundo das letras, né? Lá na escola, assim, eu aprendi a ler muito rápido e na casa dos meus pais tinha uma máquina de escrever antiga e eu ficava muito tempo sozinho, então eu ficava brincando com aquela máquina de escrever. Naquela época eu escrevia histórias de lobisomens, morcegos, em alguma medida dando conta, assim, das minhas próprias fantasias. Esse é o comecinho, eu tinha 6, 7 anos brincando com uma máquina de escrever. Escrever para dar conta das suas fantasias.
Só fala poética de natureza, né? Aí, lá pra adolescência, 13, 14 anos, eu comecei a escrever músicas, assim. Quando eu tava apaixonado, me vinha uma música inteira e eu escrevia, assim. Só que eu gostava muito de escrever músicas e eu fui guardando as músicas e quando eu já estava com uns 18, 19 anos, eu tentei inscrever as músicas num site para compositores. Só que eu sabia escrever músicas, mas eu não sabia colocar melodia. Então eu recebi uma grande negativa. A pessoa que me atendeu lá falou que não tinha valor musical, que eu escrevia, que tinha valor literário. Então É mesmo? foi um pouco uma frustração assim, mas foi aí que eu falei, então se tem valor literário, vou escrever É poesia. muito valor, né? É. Não tô dizendo que não tem valor musical, né? Talvez tenha também, mas só de ter valor literário já é muita coisa, né? Uhum. E foi uma migração, assim, porque a música tem isso da rima, do ritmo, das palavras, da musicalidade, mas eu fui fazer poesia com isso aí que eu sabia fazer. E aí, quando eu já tinha mais, assim, tem uma coisa, gente, que eu vou contar logo de cara, assim, por muitos anos eu escrevi para guardar. Eu escrevia e ia arquivando. E não levava isso muito a sério, tava muito no campo da brincadeira, lá na máquina de escrever e eu escrevendo e guardando. Só que em algum momento eu criei um site e fui publicando minhas poesias lá. E os anos foram passando e esse site me permitiu reunir meus poemas. E aí, assim, algum tempo de análise, de trabalho com palavras deitadinho no divã, vem o desejo de publicar um livro. Olha só. Esse livro nasce disso, assim. Nasce de um desejo. De um desejo. Nasce de uma história também, né? De uma história com desejo. E o que fazer com desejo, com isso que nos ataca, que a gente não sabe de onde vem, mas está aí, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Isso eu fiz. Trabalham muito bem com palavras. Estou fazendo um livro, né? Vocês estão convidados a conhecer o que eu fiz com isso. Muito bom, muito bom. Passar para a próxima pergunta. Tô achando... Você abre aqui pra mim. Tô achando o máximo isso de ser entrevistadora. De entrevistar esse moço aqui que tá comigo. Vamos lá. Então, gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai partir para uma segunda pergunta, que é o seguinte. Esse título, Trabalho com Palavras, ele já traz por si só um duplo sentido, talvez, né? Um triplo sentido. Triplo sentido. E eu queria que você me falasse desse título, dessas palavras unidas. Trabalho com Palavras. Gente, já que eu tô contando, eu vou me expor. Esse título, ele nasce comigo lá na minha análise. Eu tava deitado, pensando nesse desejo de publicar um livro. E vem esse nome, Trabalho com Palavras. E aí, quando o livro já estava quase pronto e eu estava escrevendo esse prefácio, foi que eu me dei conta o quanto essa expressão ela é polissêmica. Ela engloba o trabalho com palavras como um ofício, quando a gente toma isso como um ganha-pão, o que paga nossas contas, o que a gente faz, esse trabalho artesanal assim que a gente faz na saúde mental. Engloba também um segundo sentido, que é uma certa forma de fazer as palavras trabalharem, de um modo que, de forma que a gente bagunça elas, rearranja, novos sentidos surgem, possibilidades inimagináveis estão ali, né? Basta a gente colocar as palavras para trabalhar. E o terceiro sentido é esse exercício de, além dessa bagunça de palavras e novos sentidos, mas um trabalho de espremer as palavras para dizer aquilo que é impronunciável, aquilo que não tem nome. Isso também é um pouco do que a gente faz numa análise, na saúde mental, numa psicoterapia. É um pouco do que também nos apazigua. É uma espécie de salvação pela via das palavras. Então é isso, assim, 3 sentidos, uma única expressão. Quando eu me dei conta da potência dessa expressão, o meu livro nem tinha saído e eu fui lá e mudei o arroba da minha página no Instagram, porque foi uma expressão que eu encontrei e que me encontrou, assim, no que eu faço.
E aí você colocou as palavras para trabalhar. Bonito isso. E você tá dizendo, né, sobre as relações da psicanálise com as palavras, como que isso se conecta com o seu trabalho, com as palavras na poesia e com as palavras na psicanálise em si, na saúde mental. E, né, eu acredito muito na arte como uma das principais saídas que a gente encontra para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Acredito que isso, a arte está muito presente no nosso trabalho, as palavras estão muito presentes no nosso trabalho. E eu queria que você falasse um pouco disso. Você já falou, né, bastante. Mas como é que é trabalhar com as palavras dos dois modos, né? Tanto na psicanálise quanto na poesia, caminha pela arte, né? Passa pela arte, né? Olha, por muito tempo eu levei essas duas esferas da minha vida de uma forma assim, dissociada, completamente isolada. Eu sou psicólogo, escrevo poesia, assim. E aí foi lá no Raul Soares, na residência em saúde mental, que eu propus uma oficina de letras, Que legal, com os pacientes lá internados e, assim, gente sofrendo muito, e a proposta ali era isso, assim, da aposta nas palavras frente ao sofrimento psíquico. Isso dava certo comigo, né, na minha casa, com o meu próprio sofrer ali no papel. Como é que foi essa oficina? Assim, muitos aprendizados, por exemplo, inclusive que talvez as pessoas não queiram e não fazer poesia com as próprias dores. Assim, até sobre os limites da palavra frente ao sofrimento. A palavra não pode tudo. Assim, é uma aposta possível, mas a gente pode conversar um pouco sobre isso, assim. A palavra tem seus limites. E aí, lá no Raul, fazendo a oficina de letras, eu comecei a pensar que essas coisas conversavam. Mas não sabia como. Mais recentemente, isso tem 1 ano, 2, comecei a surgir em mim um desejo assim, muito forte de pesquisar assim, academicamente esse tema, uma intersecção entre psicanálise e literatura, psicanálise e poesia. E aí, estudando esse tema, eu fui me dar conta assim, com gente já fazendo isso há muito tempo, com um campo de conversa entre psicanálise e literatura que existe desde Freud, assim. Tem autores que falam que o Freud, ele tem uma formação humanista, literária, antes dele criar a psicanálise. Então, é uma coisa que está antes do surgimento da psicanálise. O Freud, ele se torna famoso pela escrita dos seus casos clínicos, que ganhou um prêmio Goethe de literatura pela escrita, pela qualidade dos escritos. Assim, alguns autores eles chegam assim ao extremo de falar que o Freud, antes de ser psicanalista, ele era um homem de letras, que ele deixa como obra um texto, o texto freudiano, 23 volumes. Isso é obra de escritor, né? E aí esse é um campo assim de pesquisa mesmo. Obra literária. E aí só para mencionar, porque eu estava falando dos limites da palavra, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu estava assim nessa paixão e nessa aposta de que a palavra pode dar conta de tudo. E eu fui encontrando algumas pesquisas com escritores suicidas, assim, pessoas que escrevem, que têm esse recurso da palavra, mas que em algum momento alguma coisa escapa e eles estavam produzindo muito, escrevendo muito e se suicidaram. E a palavra falta. A palavra... Ou não há. Para determinados momentos ou sentimentos. Interessante isso. Mas eu considero muito interessante também como a poesia consegue furar um pouco esse uso corriqueiro que a gente faz da palavra, né? Como através da mistura de palavras, através de uma outra direção, uma direção da arte, a gente consegue dizer mais, talvez, sabe, sobre sofrimento, sobre dor, sobre angústia, sobre emoção, sabe, através da poesia as saídas são diferentes. Eu fico com essa impressão, sabe? Quando eu leio sua poesia, eu acesso sentimentos que talvez eu não acessaria se você me falasse num texto corrido normal.
A poesia tem disso, né? É, Alguma coisa do enigmático da poesia volta a gente pro enigmático em nós, assim. pois é, Captura. pois é. E que talvez o sentido nunca seja o mesmo, né? Quando eu leio, você escreve, é claro que aquilo vai reverberar com questões minhas, mas algo ressoa entre nós também, né? Isso é bem interessante, isso é bem bonito. Uma coisa interessantíssima que acontece comigo é, por exemplo, gente, tem poemas no livro que eu escrevi 5 anos atrás. Naquela época, as minhas questões eram outras, eu era uma pessoa muito diferente. E, e é curioso eu ler algo que eu escrevi anos atrás e ter esse choque de alteridade, sabe? Isso, fui eu que escrevi isso, sabe? Isso é muito, muito curioso. E tem que vem. Às vezes vem constrangimento. É, É, tipo, que é uma coisa tão íntima que eu fico, você se constrange com a sua caramba. própria intimidade. Só com uma intimidade de anos atrás. Uhum. Será que tem a ver com as mudanças, né? Que se passam ao longo da vida? Eu não São sei. intimidades diferentes, a intimidade de antes com a de agora. E como eu que escrevi, eu sei de onde veio, né? Então, Sim, interessante isso. Interessante. O que você acha de você ler pra gente? o prefácio? Vamos começar lendo o prefácio e depois, quem sabe, você lê umas poesias pra gente também. Tá, O que você acha? tá. Eu achei o prefácio incrível, gente. Eu sugeri que a gente lesse aqui porque tá muito bonito. Tá poesia pura. Tá arte pura. E resume muito bem tudo que você disse aqui, sabe? Achei que ficou fantástico, assim. Foi meu primeiro contato com o seu trabalho através do prefácio. E já me encantei logo através dele. Vamos lá, gente, ó. Eu chamei esse prefácio de algumas palavras. Quando criança, com uma máquina de escrever antiga, gostava de brincar de ser escritor. Ali passava horas e horas brincando com palavras, escrevendo histórias sobre vampiros e lobisomens e, de certo modo, dando conta, contorno e forma aos meus próprios medos e fantasias. Como não poderia deixar de ser, a vida tem lá seus enigmas. Hoje sou psicólogo e psicanalista, fiz das palavras profissão. Ora, quando alguém me pergunta, a resposta que me ocorre com frequência define o que faz um psicólogo a partir do uso que esse profissional faz das palavras. A palavra é a ferramenta de intervenção do psicólogo. Eu respondo. A psicanálise, por sua vez, desde sua origem, é definida como uma cura pela fala. Jacques Lacan, um importante psicanalista francês, tem uma tese interessante de que a psicanálise seria melhor definida como a ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Seja como for, hoje trabalho com pessoas que estão sofrendo e têm as palavras como instrumento de cura. Gosto de acreditar que vivemos em um mundo feito de palavras, um mundo discursivo. O mundo é aquilo que os seres humanos de determinado tempo e lugar conseguiram organizar num arranjo de palavras para descrevê-lo, inventando a existência e a si mesmos nesse processo infinito de tentar dizer sobre isso que chamamos vida. Mais cedo ou mais tarde, o leitor vai acabar percebendo que esse livro traz um pouco do meu esforço pessoal para dizer o mundo. Nesse processo de organizar algumas palavras sobre o livro, lembro-me de uma professora de psicologia muito querida que tive o prazer de encontrar na faculdade, Vera Lúcia Bloom. A ela serei eternamente grato por incentivar minhas aventuras pelo campo da escrita, pois costumava dizer que o trabalho do psicanalista é fazer a palavra circular. Segundo seus ensinamentos, vivemos em uma sociedade Desculpa, gente, é porque a página pulou. Segundo seus ensinamentos, vivemos em uma sociedade silenciada, amordaçada, e diante de tal situação, onde a palavra circula, revoluções são feitas. Pois bem, espero que este livro consiga provocar uma circulação de palavras e pensamentos naqueles que vierem a lê-lo, visto que o silêncio e as práticas de silenciamento do sujeito têm muitos cúmplices. E nesse sentido, escrever é um ato político. O livro percorre 4 temáticas nucleares e inúmeros lugares, geográficos, simbólicos e de enunciação.
Escrito a partir de poemas que escaparam de mim entre 2016 e 2021, os versos me acompanham em uma jornada que ainda estou trilhando nesta aventura cotidiana da vida. Entre 2016 e 2017, eu estava concluindo meus estudos de graduação em psicologia na região metropolitana da capital mato-grossense, Cuiabá. Ainda em 2017, realizei um período de estudos na cidade de Porto, em Portugal, país onde nasceu essa nossa língua materna. A partir de 2018, agora formado em psicologia, me mudei para Belo Horizonte para trabalhar e continuar estudando psicanálise e sofrimento humano. Acabei me apaixonando pela cidade e escolhi nela fazer morada. Nas linhas que se seguem, vida e poesia se misturam. A primeira seção do livro traz minhas tentativas de transformar a dor em poesia. Em seguida, estão reunidos os poemas que tentam dar palavras para esse sentimento indizível que é o amor. Uma terceira parte do livro funciona como uma espécie de diário de bordo dessa aventura pessoal ao longo dos anos e registra em versos curiosos devaneios. Há uma seção especial em que estão os poemas que escrevi sobre a poética do escrever. Por fim, na seção nomeada Primeiras Linhas, o leitor encontrará meus poemas que nasceram primeiro, sendo que estes marcam um momento em minha vida que me pareceu importante levar mais a sério a escrita que pulsava em mim há bastante tempo, mas que também era impedida por mim mesmo de ter voz e ganhar corpo. O nome dado ao livro, Trabalho com Palavras, é uma brincadeira com alguns sentidos que a expressão consegue aglutinar em torno de si. Primeiro, um certo modo de trabalhar as palavras é capaz de produzir novos rearranjos e por isso mesmo carrega consigo a possibilidade de fazer surgir o novo. Em uma poesia, por sua vez, as palavras desempenham um sofisticado e intangível trabalho de extração dos sentimentos e pensamentos mais impronunciáveis de quem as escreve. Por fim, o título consegue ainda dizer sobre as palavras tomado como uma ocupação, ou seja, quando se faz das palavras o ganha-pão, quando se trabalha com as palavras. Isso tudo nos remete à magia da escrita. Quando leio os escritos de alguém, visito outros tempos e viajo a outros cantos do mundo. Quando escrevo, projeto a mim mesmo e a minha voz num só depois que não sabemos se virá. A escrita é a única forma de viajar no tempo já inventada pela humanidade. Escrevo este livro a partir de um desejo de poder fazer essa viagem. Que lindo, é emocionante. Parabéns. Obrigado, Ana. Muito bonito. Tem tanta coisa que eu gostaria de ressaltar que eu considerei maravilhoso. A palavra como dar voz, como ato político. A palavra como dizer do mundo. Você falou que diz do mundo através dos seus textos, das suas poesias, né? Muito bonito isso, muito bonito. Parabéns pela coragem de colocar essas palavras aí para trabalhar Palavras em um ao livro. mundo agora. Isso. Palavras que vão acessar pessoas, né? Que vão afetar. Palavras que geram afetação, né? Que geram afeto, que tocam, né? Eu já até gravei um Reels com uma poesia sua, o pessoal gostou muito. Poesia que está no livro, inclusive. E toca muito, né? Tem um poder de afetar de uma outra forma. De uma outra forma que não sendo através da poesia, não seria possível. Isso eu considero muito interessante. Como é que você está se sentindo agora? Eu tô tão feliz, assim, eu tava lendo e... Caramba, fui eu que escrevi isso, que legal. Eu tô orgulhosa de Impressionado você, eu achei comigo muito lindo. mesmo. Eu também tô impressionada com você. É um lugar novo, gente. Essa semana no meu trabalho as pessoas me abordavam e falavam: e aí, você tá publicando um livro? E eu me assustava assim: uai, eu tô. E é difícil responder desse lugar, mas eu tô aprendendo, assim. Qual que é a dificuldade? Não sei, eu nunca me. É difícil É de um imaginar, novo. é novo demais. Eu imaginava assim, nos sonhos mais distantes, tá tão pertinho. Pertíssimo, né? Na Aham. verdade já tá aí. Aham. Tá acontecendo, né? Ah, muito bonito isso. É bonito ver esse entusiasmo, né, que se expressa aí. Espero tocar vocês com esse entusiasmo, porque é genuíno, gente. Assim, meu coração tá muito alegre. Muito legal.
E vamos ler poesia? Já? Vamos declamar? Já? Vamos começar, a gente declama uma, conversa mais um pouco. O que você acha? Tá bom. Ó, como eu falei, o livro tem 5 sessões, 5 capítulos. Então eu fui revisitando o livro e escolhi, assim, as que eu considero representativas de cada sessão. Será que a gente deixa eles escolherem? De qual sessão vocês querem? Vamos repetir as sessões? São as 4 sessões. A primeira sessão é Dores, a Dores. segunda, Amores, Amores. a terceira, Devaneios, a quarta, Metapoesia, a quinta, Primeiras Linhas. São 5 sessões. E aí? Alguém vai dar um palpite? A Lili falou, quero muito ler. Ô, Lili, aproveita aí e fala aí de qual sessão que você prefere que o Larrick leia primeiro. Devaneios, pronto. Quem falou foi acho que é Sara. Isso. E depois falaram Dores. Então, Devaneios e depois Dores. Esse é bom, viu? Escolheu bem. Ó, esse é da sessão Devaneios. O nome do poema é Escutador. Escutador que sou, das vozes que a mim chegam, vez ou outra ressoam melodias. Há vozes que compõem repetidas, repetidas, repetidas ladainhas. Os tons de lamor e clamor, pelo amor, por vezes evocam terror. Tem também melodias doces, as quais, sem suspense nem susto, remetem a uma fragilidade e mostram a criança no adulto. Tem voz que é nua e crua, pedra é pedra e pau, e palavra é bisturi. Das melodias todas, tem aquelas que quando escuto, me pegam em estado de alerta. Não posso evitar o susto quando alguém vocifera. Diferente é quando uma voz toca a alma. Nesses momentos, meu coração diz, eis aí, melodia que acalma. Escutador que sou, peguei palavras, melodia e escuta, misturei com paixão e delas fiz o meu ganha-pão. É isso aí. Lindo demais. Ficou pra mim palavra, bisturi e palavra que acalma. Contrastes, né? A palavra tem seus poderes, né? Muito bonito. O que vocês acharam, gente? Pode acalmar. Pode Tem gente chegando apaziguar. agora. Muito bonito. Muito bonito. Fiquei pensativa a respeito dessa poesia. Desse poder mesmo, né? Que a palavra tem. Essa poesia, ela diz de um pouco de uma época em que eu estava pensando sobre o que é isso que a gente faz escutando. Escutador. É. O que é ser escutador? Olha aí a palavra, né? Escutador. Pois é. Achei bonito esse efeito sentido. Escutador. Mas ao mesmo tempo, escutador pode ser simplesmente aquele que escuta, né? Mas a dor tá ali. E pode na ser palavra. nessa sociedade revolucionária, né? Assim, ninguém escuta ninguém ultimamente. As pessoas silenciam e querem silenciar. Escutar recoloca as coisas em jogo. Pois é, e escutar nada mais é que dar palavra. Permitir que a palavra de um outro tenha voz, saia pela voz. E isso é político, muitas vezes. Um ato político, um ato de revolução, como você está dizendo, né? E palavras que sejam de fato originais, né? Tem essa diferença também. Palavras que venham com toda a sua força, com a sua potência, que não sejam mais repetição do mesmo, né? Que contem de fato uma história, que contem de um sentimento, de uma singularidade também, né? Esse efeito surpresa da palavra, senão é a ladainha, né? É a repetição. Essas melodias de ladainha. A gente um pouco é um pescador de palavras, né? Na saúde mental. Verdade. A palavra que se destaca ali aos nossos ouvidos
Ou mesmo palavra que se repete, né? Às Hum, vezes a palavra que se repete também tem sua importância, né? e precisa ser repetida, né? Pois é. E a palavra que produz arte também, né? A palavra que tem efeito de arte. Pra muita gente tem essa importância. Eu Tanto é recebo que eu... pessoas que escrevem, sabe? Que contam das suas dores pela escrita. E Assim. aí, como que é? Eu gosto bastante. Lá na U já aconteceu também em alguns momentos. Tem um moço que deixa poesias lá de vez em quando, não sei se você já viu. Deixa poesias Não belas lá. conheço. E eu considero assim a saída pela escrita muito interessante. Sabe? Cartas, poemas, versos. E saídas assim, para diferentes situações, né? Para uma coisa insuportável, para uma coisa que a princípio seria indizível, se não fosse através da arte, né? Uhum. Então, assim, acho que tem uma potência gigante. Que realmente, né, saúde mental é isso. É dar palavra a quem precisa de dizê-las, de falá-las. E nós, como escutadores dessas dores e dessas palavras. Muito legal. Qual que foi o próximo? Próximo tema? Vamos ver aqui. Que foi. Peraí. Tem muitos comentários aqui, a gente vai ler os comentários. Devaneios, que foi da Sara. E depois do Matheus Santoro, Dores. Dores. Esse poema está na seção Dores do livro e ele se chama Construções de Análise. Nesse mundo, cada pobre alma conhece bem de perto alguma dor. Tem gente que chora, tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que se apavora. Tem gente que pira, tem gente que morre, tem gente que renasce. Tem gente que cresce, tem gente que se rebela e tem até gente que enlouquece. Eu, que também sou gente, tenho minha dor parceira. Às vezes sinto, às vezes nego, é uma loucura, dá uma canseira. Por sorte, há algum tempo, trabalho com esmero para que saia da dor da matéria algum arranjo, algum invento. Para isso, me analiso, construo, dou sentido e encontro meus motivos nessa minha caminhada. Nossa, bonito demais. Muito bonito. É fantástico. Esse poema, Nossa, isso quando eu li, eu fiquei emocionada. Muito bonito. Ele é tão do mundo, né? Das pessoas, é tão humano. é humano. É muito humano. A dor é humana por excelência, assim. Quando a gente tá fora, assim, dos campos da saúde mental, dos campos psi, às vezes a gente exclui um pouco a dor do campo do humano, assim. Pega mal sofrer, né? E esse poema, ele vem de uma reflexão disso, assim, de que todo mundo sofre um pouquinho, lá no fundo todo mundo tem a sua dor e conhece bem de perto e tem que fazer alguma coisa com isso. Sim. Sim. E é interessante isso que você está dizendo, porque a gente, né, tem questões sociais pra gente refletir aqui, questões relacionadas à saúde mental, né, que muitas vezes, né, pelo menos pensando aqui na psiquiatria, vem tomando as dores, a tristeza, o sofrimento como muito, de forma muito enviesada na direção do que é patológico, né? E é algo que é tão humano. Não estou dizendo, né, que claro, existem situações em que precisa de um tratamento mais robusto, com, enfim, né? Claro, a dor ela precisa ser tratada, mas não Não se necessariamente trata de romantizar a dor né? também. Sim, exatamente. Não se trata de romantizar, mas de humanizar, de Humanizar. acolher e dar um lugar. Sim. Um lugar
lugar porque sofrer é difícil Possibilitar que também. o outro dê lugar, né? Que encontre um lugar que não necessariamente vai ser o lugar da doença, né? Que não precisa de ser. Pode, né, se tornar um sofrimento muito grande a ponto de precisar da nossa ajuda profissional. Mas existem saídas que as pessoas encontram para as dores que são múltiplas, né? São diversas. O desafio é esse, assim, encontrar uma saída menos sofrida. Uma Um saída. apaziguamento, talvez. Uma saída que apazigue um pouco isso que está muito intenso, que está invadindo demais, né? E novamente, eu acredito que a arte é uma dessas saídas. Acredito Uma que entre tantas. é uma possibilidade. A palavra é uma dessas possíveis saídas. É a minha Falar da saída. dor. É a sua saída. É a minha saída. Ficamos sem palavras aqui neste momento. Muito bom. Muito bom pensar com você. Vamos de mais palavra, então? Vamos de mais palavra. Vou ver o que vocês falaram depois. Vamos só relembrar aqui. Ó, a gente já falou de devaneio e de dor. E aí a gente tem pra falar de Vamos falar de amor? De amor? Vamos falar de amor. Alguém vota em amor aí, gente? Acho que os comentários estão lá embaixo. Que eu subi bastante, ó. Aí. Vamos falar de amor. Vai. Um poema da seção Amores. Esse poema chama Amante Amador. Amores, tantos deles e dores, sou mesmo um amador. Amei por uma década, amei um ano inteirinho, amei durante algumas semanas, também amei por uma noite completa. Sou mesmo um amante, amei a vida toda, e como amei. Basicamente, vou vivendo à medida que amo e vou amando à medida que vivo. Das fraquezas todas, me foi dada a mais insensata, o amor. Ah, o amor me arrebata. É isso, gente. Um poema de amor. Arrebatador. Te arrebata. Precisamos de amor, né? Precisamos falar de amor. Dor, amor, devaneio. Tão humano, né? Isso é cotidiano, isso é vida, né? É vida. Muito bem. É curioso, Ana, porque, assim, a gente montou esse evento aqui, somos dois profissionais de saúde mental, mas mesmo agora lendo os poemas, eu tô, de novo, mais uma vez impressionado o quanto é disso aí que eu tô falando, né, nesse livro. Quanto que encontra, né? Vai ao encontro do que a gente faz nas nossas vidas profissionais e pessoais também, né? Somos humanos, né? E é saúde mental pura isso, né? Dá pra gente falar sobre tanto sofrimento, dá pra falar sobre as variadas condições, emoções, dá pra falar de psicopatologia, dá pra falar disso que é o psíquico, né? Conversa muito. Talvez nem a palavra nem seja conversar, é ser, né? Isso né? É o psíquico, é o humano, é o objeto dos nossos estudos, né? Enquanto estávamos na residência, continuamos estudando também, é o objeto do nosso trabalho, né? Isso que é o psíquico, que eu entendo que também é feito de palavras, né? De alguma forma é construído por palavras. Palavras que marcam, né? Que cortam como bisturi, como você disse, mas que também podem apaziguar, né? Também podem acalmar. Muito bonito. Vamos falar de amor. Vamos para mais palavras? Faltam 2. Já que a gente está falando bastante do que a gente faz, eu vou
trazer um poema da sessão Primeiras Linhas e aí a gente vai conversar sobre ele. Sujeito, a morada da verdade. Psicanálise, psicologia, psiquiatria. Pra que, ó céus, tanto psi? O que pensam que podem saber sobre mim? Mal sabem, coitados, que não me decifro assim. Teorias empenhadas em apreender uma verdade que só reside em você. Palavras, outras vozes que não a minha, serão sempre vozes outras e não a minha. Esse poema é um dos primeiros que eu escrevi, assim, quando eu começo a escrever poesia, assim, o ano era 2016 e eu era ainda um aluninho de psicologia lá no sexto, sétimo semestre. Mesmo? Que maturidade. Achei bem maduro, né? Essa percepção, sabe? Você consegue ver que tem um incômodo aí muito grande, né? Sim. Sim. Você tá falando de uma questão sua aí, né? Com o que você estava estudando, com o que você está trabalhando, né? O que você trabalha atualmente. Isso é interessante demais. Eu gostei muito, assim, e conversa com minhas angústias também, com as minhas questões, com minhas reflexões em relação ao que eu faço, ao que fazemos, né? Isso de essa coisa que eu considero problemática de você produzir um saber em cima do sujeito, sem haver possibilidade de escutá-lo antes disso, né? Em vez da teoria servir ao caso de você simplesmente julgar a teoria e o sujeito ficar lá como objeto. Encaixar o sujeito na teoria, encaixar, né? Nesse recorte. Um problema muito sério. E uma coisa que, pra mim, assim, que me angustiava muito isso de escutar preceptores diversos na residência, assim, e cada um com suas perspectivas, até que eu li uma frase que dizia assim: o todo em si mesmo permanece ideia, permanece utopia, algo nesse sentido. Que a gente não atinge o todo, né? A gente olha para o sujeito através de lentes teóricas distintas, através do que ele traz, através das palavras, mas a gente não consegue, por exemplo, ter um acesso total ao pensamento do sujeito e nem ao que ele é como um todo, né? E sem dar palavra não há possibilidade nenhuma nem da gente chegar perto, porque o que a gente faz é tentar chegar perto. Claro, através da teoria, que é muito importante, através dos nossos estudos, são muito importantes, né? Mas aí isso me deu uma apaziguada na época, mas eu confesso que eu ficava angustiada de ver, assim, preceptores falando coisas que pareciam linguagens distintas a respeito do que é o psiquismo, assim, sabe? Escutava o pessoal da neurociência, o pessoal da psicanálise, e a gente ficava, e aí, o que eu penso, o que eu acredito? Mas aí eu cheguei à conclusão que não é pra ser assim mesmo, não é pra definir uma coisa só, porque é um objeto que é tão complexo precisa de um estudo que é muito complexo mesmo, né? E que não dá pra se resumir numa coisa só, porque a gente já tá sendo simplista demais. O ponto é esse, a gente tem contato com esses empreendimentos de explicar, de dar um sentido total, completo, fechado em si mesmo, e às vezes isso sutura o sujeito, isso silencia, enquanto que na verdade o fundamental é perguntar. Pois é. E aí, qual que é a sua, né? Ao invés de vir com a teoria pronta, recolocar o sujeito na cena. Interessante isso. E isso precisa ser falado, né? É uma coisa que, assim, que eu defendo muito, que você está dizendo aqui, que eu acredito que precisamos de defender essa posição, sabe? De que talvez a pergunta caiba mais que produzir simplesmente um saber antes de escutar. É claro que há saberes, que há teorias, mas que isso só é possível antes. Só é possível, na verdade, a gente precisa antes dar a palavra naquela pessoa em sofrimento, né? Porque como o eu lírico da poesia diz, não é possível, né? Que se conheça tantos psis, que se conheça ele mais do que ele próprio, né? Interessante.
é demais. Vou anotar lá na parede. Esse daí. Parece óbvio, mas não é, né? Pois é. Isso Isso aqui, precisa ser reforçado o tempo todo na nossa prática, pra gente não cair nessa ideia de que a gente é detentor do saber, de que a gente tudo sabe em relação ao paciente. e isso é uma angústia também, porque às vezes seria mais fácil a gente se apegar a um saber Uhum. e poder pensar assim, ufa, agora eu sei o que fazer. Ufa, dei conta da realidade, né? Assim, É só seguir o protocolo. e, e, mas ao mesmo tempo, a possibilidade de escuta reside só nesse momento em que a gente tolera não saber, que a gente tem essa abertura para ouvir, para perguntar, para se calar um pouquinho, deixar o sujeito Pra se espantar, aparecer. né? Pra se contagiar, pra, enfim, pra, né? De alguma forma, quando eu falo do espanto, é no sentido de permitir escutar o que é novo, né? Sem que aquilo tenha que necessariamente se encaixar em algo, né? Pré-determinado, pré-estabelecido, né? Porque sempre há algo que escapa às nossas teorizações sobre a mente, e talvez esse algo que escapa seja o mais interessante, né? Seja o que torna aquele indivíduo autêntico, singular. E acho que essa poesia falou disso. Vamos mais uma? Não, mais um. Gente, essa é a última poesia que eu separei para essa noite. Ela tá na seção Metapoesia do livro. Nessa minha caminhada pela escrita, teve algumas vezes que surgiram poesias sobre a poética do escrever, assim, sobre que coisa é essa que é escrever. E aí, essa é uma dessas poesias, assim. O nome dela é Sommelier. Poesia é saborear as palavras como se fossem vinho, o melhor. Devagar, senti-las na boca balançando, num vem e vai infinito, em meia língua chacoalhando. A cada gole uma surpresa, a cada letra uma certeza. Palavras cuidadosamente escolhidas, dizendo muito, sem muito dizer, por rimas. Essa poesia, já que eu estou dando contexto, É ela ótimo se dar o contexto. Eu adoro escutar os contextos. Eu fiquei tentando imaginar quando eu estava lendo os contextos. Aí hoje está me contando. Essa poesia em específico eu estava fazendo intercâmbio lá em Portugal e lá é muito comum os vinhos. Então eu estava nessa pegada mesmo de tomar vinhos e tal e de repente brota uma poesia inteira sobre poesia e vinho, assim, sobre esse vem e vai das palavras. Você falou isso no prefácio, né? De poesias que brotam de você. Eu não sei se foi brotar. Você usou uma palavra interessante. Escaparam. 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 Poesias que escapam. Uma degustação de vinho. Vem a associação do vinho com a degustação da palavra. Esse é um pouco o meu processo de criação. Tem dois atualmente, assim. O mais antigo é esse, em que de repente eu preciso escrever e vem a poesia todinha, assim. Agora, mais recentemente, eu tenho conseguido, vem esse impulso, eu faço uma primeira versão e deixo lá guardadinho e esqueço. Depois eu volto e aí consigo melhorar, fazer ainda melhor ou um rearranjo naquelas palavras que saíram, então. E aí é isso, assim, tem esses dois tipos de poemas que eu escrevo. Por isso eu uso às vezes a palavra escaparam de mim, brotaram de mim, porque é meio isso, é como se alguma coisa, puf, assim, aparece, tem que aparecer, porque é uma sensação doida. Se eu não escrever, eu morro. Se eu não falar, eu morro. Eu tenho que escrever. Tem que escrever.
De qualquer forma, se não escrever, vai escapar, né? Uhum. Não há como não escrever. Muito forte isso, mas é assim. Que bonito. Eu disse várias vezes, né, do que bonito, mas é muito sincero, sabe? Porque eu vejo muita beleza no que você diz, nas palavras que você traz, no trabalho que você está fazendo, na proposta, nas histórias, no contexto que você está dando. É tudo muito bonito. E, assim, de uma sinceridade, de uma, sabe? De um sentimento também que dá pra sentir, sabe? Uhum. E fiquei muito feliz com essa conversa toda, sabe? Que bom. Assim, acho que o medo de quem escreve talvez seja não conseguir comunicar, né? Tá comunicando, né? comunicando. Alguma coisa tá comunicando. Comunicou e muito. Comunicou muita coisa. E é interessante isso, né, da comunicação, porque pode, como eu tinha falado, chegar com um sentido talvez um pouco modificado, dependendo das questões da pessoa, né? Mas chega, né? Algo de você chega, algo das suas palavras que escaparam. E eu acho que isso tem que ser sustentado a todo custo também, assim, porque tem algo de meu aí, mas a poesia tem disso de você reinterpretar e colocar algo de seu naquilo ali que eu coloquei algo de meu. Esse é o legal da coisa, assim, porque também, senão a gente cairia numa poesia que diz tudo. Acabou a poesia, né? Uma poesia que diz tudo que tá Seria pronto. um fechamento. Sim. E é isso, né? A palavra, uma mesma palavra, pra mim pode ser diferente pra você. A palavra tem esse poder dos sentidos, da linguagem, nunca comunicar a mesma coisa exatamente. Isso tem uma beleza muito grande, né? Porque senão eu acabaria realmente num fechamento e ficar sem graça. E traz desafios, né? A gente tem que estar sempre tentando. O que você entendeu do que eu disse? É isso. Mas acho que eu entendi bastante do que você disse. Sabe? Claro que não todo, né? Seria impossível. Mas acho que você disse muito e disse bem, sabe? Passou uma mensagem bem bonita, bem interessante. Que tá fazendo um barulho muito bom, muito agradável de se ouvir. Ai, que legal, Ana. Assim, que legal. Espero que as pessoas que tenham contato com esse livro possam ressoar, né? Possam... É isso do ressoar, assim, sim. Pegar isso que é algo de meu e colocar algo de delas e vamos ver o que surge, assim. Dá pra surgir um novo através disso. O novo que surge essa poesia, que vira um outro novo e as coisas vão remelhorando. Muito obrigada! Obrigado, viu? Muito obrigada. Quero saber, né, de você se você tem mais alguma coisa pra dizer pra mim, pras pessoas, se quer passar mais alguma mensagem. Bom, eu quero agradecer, gente, aqueles que estiveram aqui com a gente nessa conversa, nessa prosa boa. Muito obrigado mesmo. Se vocês se interessaram pelo meu trabalho, o meu Instagram é o nome do livro, @trabalho com palavras. E também, Ana, assim, principalmente agradecer você por me receber, por, assim, conduzir essa conversa, assim, de maneira tão... que ressoa. Que ressoa. Que coisa boa. Assim, tô aqui trazendo algo de meu, você traz algo seu e a gente tá fazendo esse evento tão legal. Então, muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Foi um prazer. Eu sempre fico na dúvida na hora de abraçar, de como é que faz, de dar... Deixa a gente cumprimentar aqui. Muito obrigada, viu? Foi um prazerzão. Gente, então vamos finalizar e a gente vai deixar gravado. Já vai estar disponibilizado no YouTube, né? No Instagram também. No Instagram não sei se dá pra colocar qual do tamanho. Fico meio com essas dúvidas técnicas. Mas vamos deixar disponibilizado a gravação no YouTube. Se quiserem assistir de novo, quem né, perdeu alguma parte. Que foi uma conversa muito, 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 muito agradável. Tá bom? Então, até mais!
Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. E aí? Foi muito legal. Né? Ai, Valeu. obrigada. Nossa, eu gostei muito. Eu fiquei muito emocionada, de verdade. De verdade mesmo. Eu gostei demais. Ai, ai. Achei